Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Tem um assunto aqui para passar para todos vós. Antes farei uma pequena oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Amém e amém. Caríssimos irmãos, eu irei ler aqui no livro do Evangelho de Mateus, no versículo 22, onde diz: E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nessa cidade e fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Jerusalém, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Somente até aqui, irmãos. Poucos versículos para falar a respeito da perseguição da igreja. Eu tenho feito alguma análise a respeito disso. Muitos se acham perseguidos quando são criticados. Uma crítica, irmão, não é uma perseguição. Quando a crítica é construtiva, quando ela traz algum benefício, é claro que nós não podemos blasfemar, xingar as pessoas com palavrões. Isso nem é admissível, irmão, porque isso já se trata de um crime de injúria. Se nós aqui atacarmos alguém com palavras de baixo escalão, palavras, vamos dizer assim, que venha denegrir a imagem de alguém, no sentido profanar aquela pessoa ou dizer coisas que não são verdade, irmãos, isso pode causar um prejuízo. Porém, quando nós estamos dando uma opinião ou criticando, até pedindo uma explicação, é uma questão de, vamos dizer assim, de dúvida, ou até mesmo uma questão que nós queremos ser orientados pelos líderes que estão sobre a igreja que nós pertencemos ou que nós somos, mesmo porque eu já digo que não pertenço à igreja de pedra. A minha igreja se chama Jesus Cristo. Apenas creio e sou também, me considero um membro, um ancião da casa de oração. Por quê? Porque é uma casa onde nós se reunimos, mas nós até chamamos de igreja, porém nós não denominamos ela como uma graça, como se não estiver nela não vai para o céu, nada disso. Nós não somos, vamos dizer assim, exclusivistas. Assim como eu amo a congregação cristã, que é uma igreja que eu muito senti a presença de Deus e que muito aprendi, tenho muitos amigos e jamais deixarei de desprezá-los, e se Deus preparar, congrego com eles também, obedecendo os ensinamentos, no sentido de não ter a liberdade que poderia ter, porque não há nenhuma prova concreta a meu respeito. Porém, isso poderia dizer que seria uma perseguição, mas eu acho que também não seria bem assim, mas seria um regulamento. Então, se há um regulamento, passa a ser, vamos dizer assim, da obrigação daquele presbitério rever o regulamento a respeito daquele que está sendo julgado por aquele regulamento. Por isso tem que haver um recurso. Não havendo recursos, porque eles não querem que haja, o que eu vou fazer, irmãos? Eu não vou ficar preso e atrelado a denominações, porque a minha graça se chama Jesus Cristo, não se chama
CCB, nem nada. Se chama só o Senhor Jesus, o favor imerecido. Mesmo porque, irmãos, a primeira igreja, se vocês querem saber, eu tenho aqui anotado, irmãos, a primeira igreja que foi construída na época de Constantino, irmãos, já no século XVI, porque não existia igrejas de paredes, como os irmãos estão pensando. A primeira igreja, ela foi construída em Roma no século XVI, irmãos. Foi a primeira igreja, e o nome dela era Basílica de São João de Latrão. Esta foi a primeira igreja cristã, que eles falavam que era cristã, é claro, dentro da formalidade de crença deles, que foge daquilo que nós pregamos, porém, cada um, nós não estamos aqui pregando intolerância religiosa, estamos apenas explicando um pouco da história. Foi a primeira igreja construída de pedra. As outras igrejas que vieram depois, vieram, mas quer queira, quer não, a primeira igreja foi esta igreja de Latrão. E diz aqui, Basílica de São João de Latrão. Essa igreja foi autorizada pelo Papa Constantino. Procurem na história e vocês logo vão ver. Então não existia Assembleia de Deus, congregação cristã, não existia igreja nenhuma, apenas a igreja que estava em Jerusalém não era igreja de material, de pedras, de tijolos, eram casas onde os irmãos se reuniam. A palavra igreja, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, ela não significava uma construção. A palavra igreja em grego, irmãos, se vocês forem analisar, irmãos, antes mesmo da Reforma Protestante, porque antes de Martinho Lutero traduzir a Bíblia da língua atual que se usava, o latim ou outra língua, não me recordo, Martinho Lutero achou, como ele era uma pessoa, ele era alemão, e ele traduziu a Bíblia na língua alemã, e depois foi retraduzida para outras línguas, para o grego, irmãos, grego, alemão, depois outras línguas traduziram, inglês e etc. E isso trouxe um grande prejuízo para aqueles que achavam-se donos, que misturavam a igreja com o Estado e faziam-se como se fosse um país. Tanto é que o Vaticano, irmãos, ele está dentro de Roma, mas ele é um país dentro de Roma. Inclusive o Papa, eu não estou falando mal de ninguém, ele tem uma guarda que o defende, que é a guarda dos papas, que defende o Papa. O Vaticano é considerado um país, irmãos, dentro de Roma. Se os irmãos querem saber, talvez os irmãos não saibam. Eu já estive na Itália, já morei alguns meses na Itália, irmão. Já estive próximo ao Vaticano, em Roma e etc. Então, irmãos, antes de Martinho Lutero, já existiam protestantes, mas eu estava falando sobre a igreja. O que significa igreja? Hoje nós temos uma outra mentalidade. Igreja hoje nós achamos que é um prédio onde nós vamos nos reunir, mas não era isso. Igreja, antes de construir a igreja, era uma assembleia, era uma congregação onde o povo se reunia. Não quer dizer que tinha que ter paredes ou não, podia ser na casa de um irmão e de outro. Quando Constantino construiu o primeiro prédio, então mudou as coisas, passando-se aquele nome para a igreja, porque a igreja queria ter domínio até mesmo sobre a palavra. Tanto é que a Bíblia, como nós conhecemos, que eram pergaminhos, não existia uma Bíblia como nós temos hoje, com versículos e etc. Era apenas sem ter versículos e capítulos. Mas depois, irmãos, que João Gutenberg, o pai da imprensa,
ele construiu a imprensa e ele foi o primeiro a imprimir a primeira Bíblia, foi quando, logo depois, os escribas acharam melhor colocar versículos e capítulos. Tanto é, irmãos, que Salmos, não se fala capítulo 1 de Salmo, nem capítulo 2, porque os Salmos eram cânticos. Imagine se os judeus patenteassem os Salmos. Nós não poderíamos ler Salmos. Não só vai cantar, só vai ler os Salmos aqueles que são judeus. Porque era deles, era salmo para o cantor mor, salmo para o cântico de degraus, salmo para... Enfim, cada salmo era um cântico, até hoje, irmãos. Muitos desconhecem porque não estudam. Então, irmãos, antes mesmo da reforma protestante, houve, irmãos, também os valdenses, que era pertencente a uma família chamada de Pedro Valdo. E ele pregava o evangelho conforme ele havia aprendido dos cristãos que já não estavam mais, muitos deles, na terra, já tinham sido mortos no Coliseu, eu estive lá próximo, mortos por leões, jogados para serem queimados, porque Roma estava num processo muito complicado e precisava de dinheiro, e o povo estava numa crise muito grande. Então o que o imperador fez? Isso é história. Ele começou a criar festas populares para que o povo se alegrasse, e depois ele dava pão. Por isso que existe a política do pão e da festa. Por isso que muitos são enganados por essa política. Quando o governo está muito mal, começa a lançar jogos, e lançar isso e lançar aquilo para iludir o povo com aquilo, e eles se esquecem do que estão passando. É uma forma de manipular a massa, irmão. Vocês estão entendendo? Imagine aqueles que gostam de beber uma cerveja, desculpa a expressão, eu não tenho nada contra. O cara está passando a maior necessidade, chega lá alguém na casa dele e fala, vamos comer um cachorro quente aí com uma cerveja. Ele esquece a prova e vai lá comer cachorro quente com cerveja. Está sendo iludido pela boca. Porque o que mata, o que faz o homem negar, muitas das vezes, irmãos, é a própria necessidade que surge no homem. Por que muitos se tornam ladrões sem querer ser ladrões, mesmo tendo boa índole? Tem pessoas que têm boa índole e acabam se tornando ladrões. Eu não queria fazer isso, mas diz assim, a oportunidade faz o ladrão. Vai dizer que ladrão de boa índole, você está errando. Não. Mas se ele vê a família dele, o filho dele, passando fome em casa, não tem um leite, não tem comida, não tem nada, e ele encontra ali uma lata de leite, ele vai, não justifica, está errado, mas ele pegou porque o filho dele está morrendo, é um ato de sobrevivência. Então é errado, eu não estou concordando com isso. Mas, irmãos, acontece essas coisas. Eu vi acontecer isso, aconteceu comigo. Eu estava em Guiné-Bissau e de repente uma pessoa que não me conhecia veio correndo e falou comigo, irmão, uma pessoa de cor escura, eu tenho muito respeito, não sou racista, muito pelo contrário, as pessoas que mais me ajudaram foram as pessoas escuras, certo, irmão? Tanto quando cheguei em Portugal, na África, fui recebido, irmãos. Por isso eu não tenho preconceito de cor, de raça, de gênero. A única coisa que eu tenho preconceito é do pecado, irmão. O resto não tenho preconceito. Uma coisa eu digo, fui bem recebido, até de religião, não tenho preconceito, porque eu sei qual é o meu caminho, qual é o caminho que vai me dar salvação. E se eu estiver próximo deles, não vou discutir, mas vou tentar anunciar aquilo que eu aprendi, que é Jesus Cristo, para salvar as almas. Não vou contender, não vou ser contencioso, mas vou pregar a Cristo, porque foi isso que ele me ensinou, certo, irmãos? E às vezes aquela pessoa, na sua simplicidade ou inocência, não conhece. Então aquele cidadão chorando falou, brasileiro, meu filho está muito mal, ele precisa tomar um leite
que o médico receitou e é muito caro. E eu não tenho dinheiro. Eu olhei para aquele homem com uma farda, irmãos, militar. Falei, o senhor é militar? Falou, sou, mas fazem 4 meses que eu não recebo. Eu não vou falar o nome do país, não sei se já falei, mas naquela época, faz tempo já, hoje deve estar melhor, claro. Jamais ofenderei esse país, porque é um país que eu amo, irmão. E tenho amigos lá. Amigos, inclusive, na época do governo. Até ministros foram meus amigos lá. Então, irmãos, eu tinha dinheiro, sim. Vamos lá comprar. Aí comprei 3 latas grandes, assim, daquele leite que ele queria, e ele saiu contente. Passou o outro ano, irmãos, eu voltei lá. E quando cheguei, irmãos, eu perguntei, encontrei ele me encontrou, eu nem reconheci. Ele falou, ô irmão brasileiro, ele não era crente nem nada, mas ele me chamou de irmão brasileiro. Ô irmão brasileiro, me abraçou, perdoa, irmão, você pode até achar que esse vídeo vai ficar longo, mas é muito importante o que eu vou falar aqui, tenha paciência. Não é? Se eu estivesse contando uma piada ou alguma coisa, mas preste atenção. Ele me abraçou e disse, como está? Eu falei, estou muito bem. Lá eles falam português também, francês e mais 35 dialetos. E eu disse para ele, seu filho? Ele falou, está bem, graças a Deus. Eu falei, ah, que bom que ele melhorou. Ele falou, Deus já levou ele. Agora ele está bem. Quer dizer, Deus tinha levado ele. Ele morreu, então estava bem. E não ia mais sofrer. Vocês não estão entendendo, irmãos? Mas o que tem a ver isso com a igreja? Tem muita coisa, irmão. A igreja tem muito trabalho, muito serviço. E principalmente os cristãos. E geralmente eles são perseguidos. Mas por quê? Porque fazem o bem, irmãos. E os valdenses, irmãos, voltando lá na história dos valdenses, eles queriam fazer o bem. Embora talvez do jeito deles. Então eu estou aqui para criticar, não é? Estou aqui para, ou melhor, eu poderia até criticar alguma coisa, mas não para o mal, para o bem. Mas aqui não há o que criticar. Certo é que os valdenses trabalharam da forma deles, antes de Martinho Lutero, muito antes, eles já pregavam. Martinho Lutero veio a Reforma Protestante, veio no século XVI, irmãos. E os valdenses eles já existiam em 1173, e na França, aproximadamente na cidade, se eu não me engano, de Lyon. Então quer dizer que antes de Lutero já existia um movimento. Lutero apenas ele teve o nome porque ele era um bispo, não é? Era um sacerdote, não sei qual realmente, parece que era bispo, não é? Ele era um sacerdote da igreja e ele foi contra as indulgências. E sendo contra as indulgências, que era para se construir lá em Roma, não é? Ele foi excomungado. Ele foi contra, ele colocou lá, ele começou a traduzir a Bíblia e colocou uma bula, quer dizer, um documento, na porta da igreja, da sua pequena salinha, que ainda não era uma igreja como aquela igreja que eu estou falando, né? Talvez fosse de uma outra forma, não sei que tipo de igreja era aquela, mas sei que lá ele colocou uma plaquinha que eles não iam contribuir com aquelas indulgências. Indulgências queria dizer que você pagaria os pecados que você cometeu com dinheiro. Então, irmãos, João Calvino também foi um reformador. Então, vejamos que esses homens, com toda a sua falta, muitas das vezes, de teológico, de conhecimento daquilo que nós entendemos por ser certo, porque eles tinham as suas razões, e nós não podemos também dizer que eles estavam errados, porque eu acredito que Lutero, que Calvino, que Pedro Valdo, eu não condeno eles e não acho que eles vão perder a alma deles, porque cada um deles lutaram pelo Evangelho, morreram pelo Evangelho. Não é porque eles não eram de tal igreja ou de tal igreja que eles foram condenados. Eu não posso falar isso.
Muito pelo contrário, eu considero-os como irmãos, porque eu não sou Deus para julgar ninguém. Agora, irmãos, porque são criticados na internet, nós estamos passando perseguição. Vocês não sabem o que é perseguição, irmãos? Vocês não sabem o que é perseguição? Se eu for falar a respeito de perseguição aqui, irmãos, que está acontecendo nos últimos dias, vocês ficam assustados, né? E vocês ficam assustados mesmo, irmãos. Porque a perseguição da igreja no século atual é uma coisa que dá, irmãos, para nós um número estarrecedor de cristãos que estão sendo perseguidos, irmãos. Se nós formos olhar, irmãos, assim, num contexto, nós vamos ver que os cristãos perseguidos no século XXI estão sofrendo por causa de quê? Porque estão sendo martirizados. Tem países que estão matando cristãos. Isso é perseguição. Deixando derramar a semente, o sangue de cristãos. O ser humano teima em não aprender com a própria história, como se já não fossem absurdas todas as guerras que há entre as religiões e todas as chacinas que também há entre chacinas que há entre racistas, procuram dizimar outros povos. E nós vemos dentro disso um contraste religioso também. Cruéis perseguições religiosas estão surgindo no mundo, irmãos. E vocês acham que vocês, porque alguém falou na internet, você está preparado a perder o pescoço? Isso é perseguição. Você já passou por isso? Eu conheço pessoas, irmãos, que não passaram por isso, mas estiveram próximas. Então é necessário que a sociedade, que a comunidade onde você atende, saiba o que é ser perseguido. Se fosse assim, então eu poderia dizer, eu estou sendo perseguido, porque eu queria ter uma certa liberdade num lugar que eu não tenho, sendo que nem julgado eu não fui. Mas eu não vou falar isso. Se dentro do teu contexto doutrinário você acha que eu não sirvo para você, para mim não me importa. Antes eu queria, mas agora eu estou tranquilo, eu me sinto livre, liberto de qualquer constituição humana. Porque prefiro eu servir a Deus como cristão e não ignorar a dimensão do horror que está sendo feito com outros cristãos, do que achar que só a minha denominação vai ser salva e ignorar o horror das outras. Porque falaram do nome, falaram do meu nome, falaram mal de mim. Irmãos, tem cristãos que estão sendo degolados. Isso eu digo para vocês, irmão. Atualmente são perseguidos, martirizados. Isso daí é um motivo de nós movermos-nos da nossa comunidade, da nossa comodidade e acharmos que nós somos perseguidos porque alguém falou alguma coisa de nós. É lógico que nós temos dentro da nossa Constituição, se você está no Brasil e eu estou aqui em Portugal, um direito de defesa perante a justiça, porque nós estamos num país que nos dá uma liberdade e que é contra a intolerância religiosa. Mas vai falar isso com o ISIS. Vai lá pregar para o ISIS. Vai lá pregar para aqueles que são radicais. Não vou falar o nome, que eu também não estou aqui para atingir religião de ninguém, irmão. Eu acho impossível, irmãos, que a maior vítima da intolerância religiosa no mundo atual esteja entre um grupo de pessoas que dizem crer em Deus. Quer dizer, existe a perseguição psicológica. E você, será que não persegue ninguém psicologicamente?
Quando você diz, aquele ali não vai ter mais liberdade. Ora, na igreja, quer dizer, igreja, ele ainda acredita, ele não sabe a verdadeira história. Que a primeira igreja foi construída antes mesmo do segundo século depois de Cristo. Ou depois depois do segundo século de Cristo. A igreja que fala em Jerusalém, a igreja que está em Esmirna, a igreja que está em Efésio, não é essas igrejas que estão hoje lá. Essas daí foram construídas por homens que se alegavam donos da igreja, porque eram homens que detinham a Bíblia Sagrada e não queriam que ela fosse exposta. O trabalho de Martinho Lutero foi um trabalho excelente. Ele colocou a Bíblia da forma a qual ele aprendeu, mesmo que Constantino mexeu em alguma coisa, por permissão de Deus, porque muitos acham que foi mudado. Irmão, as coisas de Deus, para mudar uma coisa de Deus, tem que ter ordem de Deus, irmão. Até o diabo faz o que Deus manda, irmão. Porque para tocar em Jó ele teve que pedir para o Senhor. Você acha que para tocar na palavra de Deus ele vai ter que pedir para o Senhor também, irmão? Ou você não acha? Em que Deus que você crê? Eu creio no Deus que fez o céu e a terra. Agora, porque há uma divergência numa tradução, eu vou dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus? Jamais. Para mim ela é a palavra, a infalível palavra de Deus. E eu falo e não precisa você dar um comentário aí querendo me explicar que no capítulo tal está escrito assim e que em tal capítulo está escrito um pouco diferente. Irmão, você acha que eu sou o quê? Você acha que eu também não leio? Você acha que também eu não tenho outros livros? Você acha que eu também não conheço a história? Eu não sou sábio. Eu nem estudo não tenho. Você pode ser teólogo. Eu tenho a 7ª série. Mas a minha vida consiste em mergulhar dentro da Bíblia, em me banhar nas águas cristalinas das tuas folhas que curam e que dão saúde para a minha alma. Não sou contra a teologia, não sou contra a hermenêutica, não sou contra nada destas coisas, irmãos. Eu acho que o homem, quanto mais ele puder adquirir conhecimento para poder diante do povo ter maior bagagem de expressão, eu lhe valorizo. Também me defendo quando alguém me ataca por eu ser um semi-analfabeto, porque eu quero lembrar você que Pedro também não sabia ler, e não por isso não foi usado por Deus. O Senhor Jesus podia dizer para ele: Pedro, eu vou ter que te ensinar bastante ainda, para depois você pregar. E não foi muito tempo que o Senhor Jesus ficou com eles na terra, irmão. E ainda o Senhor Jesus disse: quando vós houverdes de falar, de ser levados diante dos magistrados, não se preocupais naquilo que vós tereis que falar, porque o Espírito do vosso Pai falará em vós. Certo, irmão? Então tem muitos cristãos que são vítimas de intolerâncias religiosas, e de mortes sangrentas por outras crenças, que eu também não vou citar o nome, porque tem muitas pessoas que são dessas crenças e não fazem isso. Não preciso citar o nome. Na China, aí eu vou falar o nome. Sabe por quê que eu vou falar o nome da China? Não sou contra nenhum chinês, eu tenho amigos chineses. Onde eu moro tem muita loja de chineses que eu compro. Mas eu vou falar na China porque lá existe um presidente que parece ele quer ser adorado como Deus. Isso eu não posso admitir, porque ele não é nada. Ele é pó e é cinza. E ele um dia vai para o pó da terra. Quer ele querendo ou não, ele não vai conseguir fazer uma essência para ele, uma vacina para ele viver eternamente. Então esse daí eu falo dele sim, sem medo, porque não lhe devo nada. Sou democraticamente livre dentro da minha nação portuguesa e dentro da nação brasileira, a qual também sou. Ok? E honro
as minhas duas pátrias, e principalmente a minha pátria celestial, que é a Nova Jerusalém, que por misericórdia e graça, se o Senhor me der a graça e a misericórdia, eu pretendo, por piedade, estar lá com a ajuda de Deus, se assim for a sua vontade, porque eu não mereço. Eu não mereço nada, irmão. Eu só mereço é o que Deus quiser que eu mereça. Então, agora nós vemos governos que não fazem nada. E outros perseguindo, como perseguindo os judeus, que também persiste esse antissemitismo, que eu acho um absurdo. O povo judeu é um povo sábio, é um povo inteligente, é um povo que não faz mal para ninguém. Eu já fui em Israel, irmão, e fui muito bem tratado, tanto por judeus como por árabes também. Eu acho que tudo isso, irmão, deveria acabar. Mas, infelizmente, tem que se passar por isso, porque, felizmente, nós vamos ter que entrar no céu, tem que passar por esse tipo de processo. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui, irmãos. É um vídeo meio longo, mas parece que eu não disse nada, mas eu quero dizer tudo. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Não fique chorando aí na internet, dizendo que você está sendo perseguido, para a igreja orar por você, porque isso, porque você é aquilo, porque falaram isso na internet. Irmão, você fique em paz, você não foi degolado, você não foi morto, você não foi arrastado, você não foi apontado uma metralhadora na sua cabeça como foi na minha, certo, irmão? Você não foi nada disso. E você está aí chorando. Sabe onde que você come? No melhor restaurante. Sabe onde que você toma o seu bom vinho? Na melhor adega. Sabe onde você viaja? No melhor avião. Até particular, com seus amiguinhos, certo? Então fique sabendo que tem cristão que não tem casa para morar, que não tem comida para comer, e você ainda querendo construir igreja do tamanho de um castelo. Para quê? Para mostrar que você tem poder e força. Mas saiba, ó, meu amigo ou irmão, aceite o que você quiser, saiba que o fim está chegando, hein? E se você não reconstruir aquilo que você mesmo destruiu, Deus vai lhe pedir conta, porque lá no céu não vai perguntar se você tem helicóptero, nem perguntar se você tem dinheiro na conta, ou se você lavou dinheiro no exterior para pagar a tua entrada no céu. Não vai mandar tirar a tua tornozeleira eletrônica também. Lá você vai ter que dar conta diante do Eterno. Reveja as causas dos irmãos que estão machucados. Quem sabe isso pode aliviar para você. Dê liberdade àqueles que estão machucados. Procure-os. Você não liga para ninguém. Você só liga para quem tem dinheiro. Você só visita onde tem dinheiro. Você só vai onde tem dinheiro. E quando vai no pobre parece que tem até nojo de sentar na mesa da casa dele. Bom, eu vou parar por aqui. Uma coisa eu tenho a te dizer. Não deixe persistir este mal em você. Que Jesus Cristo, nosso amado Salvador, limpe você. Porque eu quero, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, meu amado, embora você... Eu não estou te perseguindo, eu estou dizendo para você, você é meu irmão e meu amado. Parece dura as minhas palavras, mas eu quero que você entre no céu. Eu posso entrar por último, não tem problema. Não quero ser primeiro. Que eu seja o último, mas eu gostaria de ver você primeiro. De todo o meu coração, um ósculo santo, de verdade para você, em nome do Senhor Jesus. Porque eu te amo. Deus que te abençoe. Amém e amém.